Cara, pensa só você nascer feio pra caramba e quando você passa na rua todo mundo começa a te zoar. Mas aí você tem uma segunda chance, indo para o Isekai. Só que você simplesmente pega essa chance e joga no ralo, só porque você quer ter um poder muito apelão nesse novo mundo. É isso que o nosso protagonista desse anime faz. Yoshioka Shigeru é aquele cara feio. Ele e todas as outras pessoas sabem disso, mas não que ele fique mal por isso. Segundo ele, sente até orgulho da sua aparência. Ele diz que o seu objetivo é fazer as pessoas sempre sorrirem e nunca foi traído por causa disso. Claro que por conta da sua aparência, ele nunca deu sorte com as mulheres, mas que não ligava muito para isso. Ele vivia a sua vida tranquilo, até um certo dia em que, enquanto ele estava no trem, uma mulher o acusou de tê-la tocado, mesmo sem ele ter feito nada. Mas ninguém acreditou nele. Ele então foi condenado a pagar uma indenização por causa disso. Uma fiança, melhor dizendo. Mas o pior de tudo é que ele perdeu o emprego e sabia que a sua vida estava condenada a partir daquele momento. A mulher que o acusou também foi presa, porque ela constantemente acusava outras pessoas da mesma coisa, mas como era de menor, só recebeu uma medida restritiva. O Shigeru sentiu muita raiva disso, mas sabia que não conseguiria fazer nada a respeito. Então, ele diz que ao contrário de antes, onde ele sentia orgulho da sua aparência, agora ele sente vergonha, e mesmo que tentasse procurar empregos, não conseguia fazer uma entrevista decente. Por conta da sua aparência, ele ficava com muito medo de se comunicar normalmente com as pessoas. Com isso, se passaram 6 anos e ele virou um cara sem emprego que só ficava em casa e tirava dinheiro dos pais para se alimentar e pagar as suas contas. Então, ele vê várias coisas na internet sobre o desaparecimento de pessoas e sobre essas mesmas que iam parar em outro mundo. O Shigeru nem acredita nessas coisas e acha que é uma bobagem, mas ao ver as instruções para ir a esse mundo, ele segue todas elas, mesmo sem acreditar que iria mesmo conseguir, mas acreditando que qualquer coisa seria melhor do que essa vida que estava vivendo. É então que o seu computador fica em tela azul, com a opção de voltar ou seguir em frente. Ele nem sabe o que é aquilo e pensa até que é um vírus. A primeira página, depois que ele apertou continuar, mostra os seus dados e a sua idade com 16 anos. E tem a opção de colocar o nível da sua aparência, onde qualquer pessoa normal colocaria bem alta, mas ele coloca simplesmente menos 255. E quando vai para a próxima tela, ele vê que ganhou um bônus por ter deixado a sua aparência daquele jeito. Então, tem várias outras habilidades que ele pode distribuir com os bônus, mas antes disso, o Shigeru coloca mais alguns detalhes especiais, e com esses detalhes, ele vai ganhando mais e mais bônus para distribuir, e no final, ele fica com simplesmente 100 trilhões de bônus. O problema é que o seu tempo acaba, e ele já é mandado para o novo mundo, sem nem conseguir distribuir o seu bônus. E o menos 250 de aparência resultou nisso daí que vocês estão vendo. Ele acorda sem saber onde está e nem o que está acontecendo. Então aparecem 2 garotas e um garoto falando que ele finalmente acordou. Shigeru fica até com vergonha, porque as garotas estão só com as roupas de baixo. Uma das garotas parece estar resfriada e o outro garoto dá a sua camisa a ela. A outra garota também está com frio e o nosso prota, que é muito gentil, oferece a camisa dele para ela. Mas ela não aceita e diz que não precisa. Então ele percebe que a diferença de feios para bonitos nesse mundo é a mesma coisa do seu mundo antigo. O garoto então se apresenta e diz que seu nome é Seiji e que fez 16 anos.
anos. A garota também fez 16 anos, mas não quer dizer o nome. E por fim, a tsundere, como diz o prota, que se chama Seika e fez 16 anos também. O Shigeru observa que é exatamente como estava nas configurações. Ele também se apresenta e diz que tem 16 anos. O Seiji quase diz que, na verdade, faz 16 anos que o Shigeru é CLT, mas ele só fala que não parece. O Seiji pergunta se todos ali usaram a internet às 2 da madrugada e seguiram todas as instruções, e todos concordam que sim, e ele diz que todos estão em um Isekai, e faz a observação do porquê estão todos sem roupa. O Shigeru nem dá ouvidos a ele, e já fala que não pretende se enturmar com ninguém, mas claro, fala isso só na sua cabeça, e vai explorar o lugar. Então, ao abrir uma gaveta, ele encontra uma moeda, mas ao tentar pegá-la, ela some, e ele se lembra de que tinha colocado naqueles detalhes em especial que a taxa de aquisição de moedas seria 1 de 1000, mas que eles arredondam para 0. O Seiji então pergunta se ele encontrou alguma coisa, mas ele disfarça dizendo que não encontrou nada. Depois disso, eles encontram várias coisas que servem para eles de início, até roupas, e apesar do Shigeru achar que não caberia nas roupas, até que elas serviram. Ao ver os objetos em cima da mesa, o Seiji percebe que as coisas foram distribuídas de forma igual para todos, menos as moedas que só são 7. E ele pergunta para o Shigeru o que ele acha disso. E é claro, sabe que fez uma moeda desaparecer, e parece que o Seiji está desconfiando dele. Então ele diz que não precisa das moedas e que eles podem ficar com a parte dele. Apesar do Seiji achar errado, a Seika insiste para ele aceitar, já que todas as moedas foram encontradas pelos outros e não por ele. E claro que ele encontrou também, mas deixou passar porque sabia que iam desaparecer se pegasse. E a Seika é ainda mais dura, dizendo que ele não encontrou nada porque estava se concentrando, pensando demais em garotas sem roupa. E ele pensa que isso é algo realmente triste de se dizer. Então ele propõe que em troca do dinheiro, pede que fique com o machado, mas a Seika diz para ele não sair pedindo as coisas sem antes conversar. E o Seiji fala que se ele for jogar sozinho, vai fracassar de novo. Logo, ele pede desculpas e diz que estava falando dele mesmo, que por conta de sua falta de comunicação e egoísmo, acabou causando problemas para os outros. Mas o Shigeru pensa que nem parece isso mesmo. E continua dizendo que agora, com essa segunda chance em outro mundo, quer fazer as coisas diferentes, e não pode fazer vista grossa para esse tipo de coisa. E o Shigeru continua questionando se ele tem realmente problema de comunicação. Então, eles finalmente resolvem a divisão das coisas do jeito mais adulto possível, no pedra, papel e tesoura. E no fim, o Shigeru não conseguiu o machado, ficou somente com um cajado. Mesmo Seiji querendo forçar uma amizade com todos, para que eles trilhem essa jornada juntos, o Shigeru ainda está muito resoluto, querendo viver sozinho, e ainda mais porque tem a consciência que em troca da sua aparência, recebeu um status muito apelão. O Seiji traça um plano para onde eles deverão ir. O Shigeru não tem escolha a não ser segui-los, mas quando eles vão sair pela porta, aparece um pequeno goblinzinho de armadura que assusta-os, mas rapidamente o Seiji o derrota. Só que eles percebem que não é só um, mas uma manada de goblins. Para derrotá-los, o Seiji vai com a outra garota para a batalha corpo a corpo com os goblins, enquanto deixa a Seika e o Shigeru na retaguarda dando apoio a eles. O problema é que a Seika não sabe nem usar o arco que escolheu, e não tá ajudando em nada. Ela até reclama com o Shigeru que ele deveria ir ajudar os outros. Não sei de quem que ela tá falando. Nesse momento, um dos goblins passa pelos outros dois e ataca o Shigeru. Ele, achando que ia derrotar esse goblin com muita facilidade, se assusta ao ver que o seu ataque não surtiu efeito algum no goblin, e se questiona do porquê não está com as habilidades apelonas. Então, ele se lembra que na hora de distribuir o seu bônus, ele ficou sem tempo e não conseguiu distribuí-los. Nesse momento, ele ataca pra valer o goblin e o derrota, e no mesmo instante consegue subir de nível. Agora, com a possibilidade de distribuir os pontos, ele distribui para cada atributo dele de forma igual e evolui simplesmente
simplesmente para Deus absoluto. E o Goblin, que até outro instante estava fazendo ter dificuldades, sem sequer fazer cócegas nele com um ataque, e o Shigeru coloca para voar somente com um peteleco. Todos estão derrotando o restante dos Goblins e subindo de nível, menos a Seika, que nem consegue arrumar o próprio arco. Então o Shigeru tem a ideia de fazer algo para arrumar o arco dela, e inventa que tem uma síndrome de colocar o fio no arco. A Seika então deixa colocar o fio, e ele consegue arrumar o arco. Então ela pede que ele atire uma flecha com o arco, e ele, sem opções, decide testar a sua habilidade. Só que quando ele vai atirar nos Goblins, a flecha sobe para o céu. Ele, achando que a sua precisão era péssima, do nada aparece um círculo mágico e surge um dragão dentro dele, que derrota todos os Goblins que estavam lutando. Todos ficam perplexos, sem entender nada do que aconteceu. E o Shigeru fala que é porque ele era do grupo de arquearia. A Seika acredita e pega o arco de volta. Mas então aparecem mais Goblins e o Seiji pede que a Seika cubra eles. E ela concorda e começa a atirar as flechas muito rápido. O problema é que a sua precisão é péssima e ela acaba todas as flechas sem conseguir acertar nenhum Goblin. O Seiji diz que não adianta mesmo e ele tem que lutar junto da outra garota. E a Seika fica triste porque não serve pra nada. Com o Shigeru vendo isso, ele usa a sua habilidade e cria novas flechas para a Seika, e diz que os itens caíram do céu. Então ela pega as flechas e continua atirando, mas mesmo assim sem direção alguma. Mas o Seiji e a outra garota conseguem derrotar todos os Goblins restantes, e diz que agora eles podem ir à cidade finalmente. O Shigeru, apesar de querer viver uma jornada sozinho, diz que vai acompanhá-los pelo menos até a cidade. Chegando à cidade, logo eles vão a uma hamburgueria comer alguma coisa. É nessa hora que o Shigeru se despede deles, sem eles saberem na verdade. Chegando a uma fonte, ele percebe que também está com fome e encontra um gato. Quando ele vai acariciá-lo, ele lembra que lá nas condições especiais, colocou que sofreria dano se entrasse em contato com alguma garota. Mesmo sendo um animal, parece que a condição também vale. Nesse momento, a Seika aparece e ele toma um susto, caindo na fonte de água. Depois disso, ela oferece um hambúrguer que comprou para ele, para que ela possa retribuir o favor por ele ter colocado o fio no arco dela. Ele pensa que mesmo ela sendo do jeito que é, parece ser bem legal. Só que quando ele vai pegar o hambúrguer, acaba tocando nela e recebendo um dano gigantesco por causa da condição que colocou no início. Ela fica muito triste porque o hambúrguer caiu no chão e ela tinha comprado especialmente para ele. E quando o Shigeru percebe isso, ele tenta contornar a situação. Diz que como ela é muito bonita, ele ficou tremendo de vergonha e diz que ele vai comer o hambúrguer de qualquer maneira. Ela fala para ele não fazer isso, mas no pensamento dele e pelo que ele vivia no seu antigo mundo, o seu lema era fazer as pessoas sorrirem de qualquer forma. Mas mesmo assim, ela pede que ele não faça isso e oferece o seu hambúrguer para ele, mesmo o Shigeru questionando, dizendo se aquele não era dela. Ela fala que ele não só consertou o seu arco, mas também encontrou flechas escondidas para ela e a entregou. Ele fica impressionado que ela tinha percebido isso, pois achava que ela era só uma mimadinha. Então, ele aceita de bom grado o hambúrguer e diz que precisa retribuí-la de alguma forma. Por isso, a sua jornada solo vai ter que esperar um pouco.